O incrível amor de uma mulher por dois homens ocultos em vidas inesperadas. Laís olhava pela janela do seu apartamento apertado na Vila Mariana, observando as gotículas de chuva deslizarem pelo vidro como se fossem lágrimas de um coração angustiado. O frio daquele dia refletia seus temores. Às vésperas de uma reunião crucial em seu escritório, onde sua visão seria mais uma vez colocada à prova, ela se lembrava das palavras de sua avó. Filha, lealdade e trabalho duro não são só palavras, são armaduras, dizia a mulher forte do interior. Mas Laís, uma jovem arquiteta de 27 anos, sentia que sua armadura balançava em um ambiente corporativo elitista, repleto de colegas homens que sempre minimizavam suas ideias. No calor da batalha diária no famoso escritório, ela encontrou Miguel. Carismático, ele a fazia sentir que seus esforços eram valorizados. Contudo, por trás daquele sorriso encantador, havia um rapaz que lutava contra as próprias inseguranças. Sendo de uma família rica, Miguel sentia que suas conquistas nunca eram realmente suas. Havia algo sobre essa fragilidade que fascinava Laís. Mas, em sua mente, ecoavam os risos de Carlos, seu amigo de infância, o mecânico que sempre a fez sentir-se em casa. A dualidade entre as duas vidas a deixava quase tonta. A chuva continuava a cair e Laís recebeu uma mensagem de Carlos. Ele havia conseguido um novo emprego e queria comemorar. O convite a atravessou como um raio, a vitória do amigo ou o projeto que poderia selar sua carreira. O coração dela pulsava forte. Vai, Laís, vai pela sua família, a voz da avó ecoava por sua mente, preenchendo-a de nostalgia. Era uma noite chuvosa e, enquanto decidiu o que fazer, ela optou por Carlos. Ao chegar, o calor da celebração a envolveu. Risos, histórias sobre carros antigos, o olhar apaixonado de Carlos fazendo-a sentir-se viva, uma sensação que há muito não experimentava. Mas mesmo em meio a tanta alegria, a figura de Miguel não se apagava. O que ela realmente queria? A aceitação incondicional que Carlos oferecia ou a possibilidade de reconhecimento profissional que Miguel prometia? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Laís olhou para o céu nublado e percebeu a tempestade que se aproximava. A alegria com Carlos, a leveza dos momentos vividos com ele, era um antídoto poderoso contra as pressões. Mas, como um filme em câmera lenta, uma verdade estonteante veio à tona, quando um segredo sobre Miguel e sua família começou a emergir. Algo que poderia desmoronar tudo o que construíra, arrastando-a de volta à dor de um passado que tentou deixar para trás. E agora, perdida entre o amor de infância e o homem que poderia mudar sua carreira para sempre, a pergunta que ecoava em sua mente era devastadora. Até onde você iria para seguir o seu coração sem perder de vista suas raízes? Laís se afastou da janela, sentindo o peso da chuva lá fora refletindo em seu coração. O clima festivo da comemoração com Carlos parecia distante ao perceber a sombra de Miguel se estendendo em sua mente. O que ela sabia sobre ele? Suas origens, seus medos e agora esse segredo que pairava no ar. Cada minuto que passava era uma luta interna entre as promessas de uma vida estável e a paixão de um amor conhecido desde a infância. No fundo, a alegria espontânea ao lado de Carlos contrastava com a expectativa controlada que Miguel trazia. Ao olhar os amigos rindo, dançando e celebrando, Laís questionava se estava sacrificando a própria felicidade pela segurança oferecida por Miguel. Carlos merecia mais do que o simples subir a escada que ele representava. Ele oferecia um amor simples, mas verdadeiro. Quando a música começou a tocar uma balada lenta, Carlos caminhou até Laís, segurando sua mão. Seus olhos brilhavam, refletindo um misto de carinho e esperança. "Vamos dançar, Laizinha", disse ele, com um sorriso que fez seu coração acelerar. Enquanto eles se moviam lentamente no centro da sala, Laís sentiu a conexão profunda entre eles. Era um sentimento puro, uma lembrança de quem ela realmente era. "Você sempre foi a melhor parte da minha vida, sabia?", Carlos confidenciou, puxando-a um pouco mais em seus braços. Laís sorriu, mas uma angústia a invadiu. E se ele soubesse o quanto sua mente ainda estava presa a Miguel?
Como ela poderia se permitir viver plenamente naquele momento, quando seu coração estava dividido? A música suavemente parou e Carlos se afastou um pouco, olhando-a nos olhos. Você está bem? Parece distante. A preocupação na voz dele a tocou profundamente. Laís respirou fundo, mas antes que pudesse responder, a mensagem de Miguel em seu celular vibrou, trazendo uma onda de necessidade de conforto em meio à felicidade simples que Carlos oferecia. Desculpando-se, Laís se afastou para ler a mensagem. Laís, precisamos conversar, não posso esconder mais, é sério. A expressão dela se transformou. E agora? O que Miguel poderia ter a dizer, que a deixava tão ansioso? O desafio que enfrentava naquele instante parecia intransponível. As duas vidas que a formavam estavam a ponto de colidir. Retornando para a festa, enquanto tentava esconder a turbulência interna, Laís se deparou novamente com Carlos. Ele estava cercado por amigos que contavam histórias sobre suas conquistas. A luz do ambiente parecia dançar ao redor dele, e por um momento ela desejou que aquele instante durasse para sempre. Folheando as lembranças, ela se lembrou dos momentos de sua infância, quando Carlos sempre estava lá para puxá-la para a realidade, para o que realmente importava. Mas a verdade sobre Miguel a atraía como um imã, despertando emoções que nem ela mesma compreendia. Laís mordeu o lábio, lutando contra a confusão. Quais revelações ela descobriria e a que custo? A festa ao redor continuava, mas para Laís, o mundo parecia girar mais devagar. Em meio a risos e abraços, uma decisão tinha que ser tomada. E quando ela finalmente olhou para Carlos, um aviso sussurrou em sua mente. Escolhas têm consequências. O que você está disposta a abrir mão por amor? Diante dessa reflexão, Laís poderia sentir que algo estava prestes a mudar. Vendaval que traria à tona os segredos mais profundos de Miguel e os desafios que poderia enfrentar ao escolher a própria felicidade. E enquanto a música imediatamente retomou com um ritmo pulsante, ela se questionava: seria essa a noite em que tudo mudaria para sempre? Laís ficou parada, a música pulando ao seu redor, mas sua mente estava longe do ritmo contagiante. O coração batia em um compasso nervoso, quase ensurdecedor. A festa se tornava um borrão, onde as risadas e as conversas se misturavam, mas ela só conseguia ouvir a mensagem de Miguel reverberando em sua mente. Precisamos conversar, não posso esconder mais. O que seria tão sério que a obrigava a reavaliar tudo? Carlos, ainda sorridente, puxou-a novamente para a dança, sem saber do tormento que se desenrolava dentro dela. Olha, você não pode ficar assim, ele começou, tentando decifrar a expressão preocupada dela. O que está pegando? Posso ajudar? Laís forçou um sorriso, mas ele não passou despercebido. Ele segurou seu rosto delicadamente, a preocupação em seus olhos quentes. Vamos, desabafa, você sabe que pode contar comigo. Nesse momento, uma brisa atravessou a sala. Era como se o tempo tivesse congelado e Laís se viu diante de um dilema. A conexão com Carlos era tão real, tão vibrante, e a possibilidade de um futuro juntos parecia tão clara. Mas e Miguel? E a história que os unia, marcada por memórias de infância e segredos que, agora, ameaçavam vir à tona? Eu preciso ir ao banheiro, disse Laís, escapando da pressão gentil de Carlos. Assim que se afastou, sua respiração ficou mais leve, mas a ansiedade crescia. Ela atravessou o espaço, ouvindo as conversas em um murmúrio distante. O único som que parecia próximo era o martelar de seu coração. Entrando no banheiro, Laís se olhou no espelho. Ela viu refletida não apenas uma jovem em um vestido rodado, mas uma mulher dividida entre dois mundos. De um lado, havia a segurança, a simplicidade e, sobretudo, a lealdade de Carlos. Do outro, a confusão, a intensidade e o passado complicado de Miguel. A química que existia entre eles era inegável, mas seria suficiente para justificar o caos que poderia se instalar? Com um gesto nervoso, puxou o celular do bolso. As palavras de Miguel ainda piscavam na tela, como se estivessem gritando por atenção. Ela hesitou, um turbilhão de emoções a dominando. Seria sábio responder? A verdade prometida poderia arruinar não só o que tinha, Miguel, mas também o que estava construindo com Carlos. Decidida, ela resolveu sair do banheiro, mas parou ao ouvir vozes do lado de fora. Era Miguel, em um canto com um grupo de amigos.
Ele falava de maneira animada, mas Laís sentiu que sua vida estava prestes a mudar por conta daquelas palavras não ditas. "Não acredito que fui tão estúpido em deixar você partir", ele exclamou. Laís se agachou, o coração acelerado, ouvindo a confissão vazada por ele. O que mais ele havia guardado em seu peito? Tentando manter a calma, Laís se dirigiu de volta ao salão, seus pensamentos ainda emaranhados. A festa girava em torno dela, mas nada parecia real. Carlos a esperava, sorriso genuíno, e Laís sentiu o peso da escolha se tornando insuportável. A música se tornou mais animada, e mesmo assim um burburinho de tensão crescia. "Laizinha, tudo certo?", Carlos perguntou, quebrando o silêncio sufocante. "Eu não sei", Laís respondeu, a voz quase falhando. Ele a puxou novamente para os braços dele, e nesse abraço, uma dúvida a apertava dolorosamente. Esse era o refúgio que sempre desejou, mas e a verdade de Miguel? O que estava escondido sob a superfície daquelas palavras não ditas? Nesse momento, um novo alerta soou em seu celular. A mensagem de Miguel ainda estava lá, e ela sabia que teria que decidir. O que viria a seguir poderia acabar moldando a vida de todos ao seu redor. Laís olhou nos olhos de Carlos e por um segundo contemplou a possibilidade de tudo se resolver em um mar de felicidade e amor. Entretanto, o chamado de Miguel ecoava, uma promessa de revelações que nenhum dos dois esperava e que poderia mudar tudo para sempre. A música ainda pulsava, mas Laís já não conseguia se concentrar nas batidas ou nas vozes que vibravam ao seu redor. O olhar de Carlos, embora atencioso e cheio de amor, parecia uma âncora que prendia em um mar de sentimentos contraditórios. A pressão aumentava com cada segundo que passava. Lentamente, ela retirou o celular do bolso novamente, a tela iluminando seu rosto numa luz fria. Miguel aguardava uma resposta, e mesmo sem pista do que ele realmente queria dizer, seu coração pulsava numa ansiedade quase insuportável. Ela se girou, buscando um canto mais tranquilo e isolado da festa, onde pudesse pensar. Era um pequeno terraço, iluminado por luzes de Natal que piscavam suavemente, criando um cenário quase mágico. No entanto, a sensação de irrealidade não saía da sua mente. O ar fresco da noite trazia uma leve brisa, mas seu coração estava em uma tempestade. Cada gota de álcool que havia ingerido agora parecia escorregar para longe, levando com elas qualquer traço de coragem. E então, ela fez isso. Com o dedo tremente, selecionou a mensagem de Miguel. As palavras estavam ali, cruas e inquietantes, esperando para serem ouvidas. "Precisamos conversar, não posso esconder mais." O que Miguel não poderia esconder? A curiosidade a consumia, mas o medo também a atravessava. E se fosse algo que mudasse tudo? "Laizinha, você tá bem?" A voz carinhosa de Carlos a trouxe de volta à realidade. Ele havia seguido até ali, preocupado. Aproximou-se e o jeito que ele a olhava fazia seu coração vacilar. Mas ainda assim, a resposta de Miguel a chamava irresistivelmente. "Carlos, eu preciso de um minuto", Laís respondeu, a voz falhando, e o rapaz assentiu, mas seu semblante denunciava a preocupação. Lá fora, o ar estava carregado de promessas. Fortes e doces, como o amor que ela sentia por Carlos, entrelaçava-se com a história que compartilhara com Miguel. Laís fechou os olhos por um instante, tentando clarear os pensamentos. Ela queria ficar ali, naquele momento, onde tudo parecia tão perfeito. Mas a verdade sempre encontrou seu jeito de brotar, e um silêncio ensurdecedor parecia se instalar ao redor dela. Ali, sozinha, com a mente inquieta, a expectativa a consumia. Sabia que não poderia ignorar Miguel para sempre. Ele sempre foi uma parte dela. E se a conversa que ele queria ter não era apenas um desabafo, mas uma revelação que poderia reescrever sua história? Ela respirou fundo e digitou: "O que você precisa me contar?" Pressionou enviar e um calafrio percorreu sua espinha. Havia uma mistura de medo e expectativa que a deixava paralisada. Laís olhou para o horizonte, onde as luzes da cidade piscavam como estrelas na noite. As lembranças de quando eram crianças vieram à mente, e a inocência daquelas tardes quentes se misturava à intensidade do presente. O quão diferente tudo parecia agora. Por que a vida tinha que ser tão complicada? Seu celular vibrava em sua mão novamente. O coração de Laís disparou. Era Miguel.
Vamos nos encontrar a sós, é importante para todos nós. O que ele vai dizer? Laís sussurrou para si mesma, nervosa. A festa lá dentro continuava agitada, mas ali fora, no silêncio do terraço, o mundo parecia estar em suspenso. Havia um peso imenso em suas costas, um dilema que se intensificava. Até que uma decisão precisava ser tomada, e ao final, o que era mais importante? A verdade ou a segurança que Carlos representava? Laís olhou para dentro da festa e viu Carlos dançando despreocupado. A alegria dele era contagiante, mas seu olhar estava voltado ao futuro que desejava ao lado dele. E no canto da mente, Miguel ressoava cada vez mais forte, como um lembrete de que algumas histórias não estavam prontas para acabar. Ela se virou novamente para a cidade, sentindo que o fiel da balança estava prestes a mudar. A mensagem de Miguel não era apenas um convite, mas uma convocação para um novo começo. A qualquer momento, o passado poderia surgir, revelando segredos escondidos, segredos que poderiam revirar sua vida de uma vez por todas. E ali, com a mente fervilhando de perguntas não respondidas, Laís soube que a hora da verdade estava se aproximando. Quando ela se viraria para trás? Quando decidiria de uma vez por todas a quem entregaria seu coração? Os minutos se arrastavam enquanto Laís permanecia ali, presa entre o amor apaixonado que experimentava com Carlos e a lembrança do vínculo profundo que compartilhava com Miguel. Era difícil respirar naquele terraço ensolarado, cercada pela energia vibrante da festa ao fundo, que parecia tão distante diante do turbilhão emocional que explodia dentro dela. Ela olhou para o celular novamente, relutante. Dentro dela, um desejo de abrir o coração a Miguel lutava contra a proteção que Carlos oferecia. Como decidir entre o que se sentia seguro e o que era real? Com um toque hesitante, Laís começou a digitar uma resposta. Quando e onde? Uma simples pergunta que levantou mais uma onda de ansiedade em seu peito. A resposta de Miguel foi quase instantânea. Amanhã, no parque, 17 horas. A mensagem a fez sentir um frio na barriga, como se um confronto inadiável estivesse se aproximando. Ela esperou que Carlos a chamasse novamente, que sua presença dissipasse essa incerteza, mas ele não apareceu. O mundo girava e Laís se sentiu perdida. Caminhando de volta à festa, cada passo parecia mais pesado que o anterior. As luzes brilhantes e as pessoas dançando pareciam tão superficiais, como se estivessem vendo tudo por um vidro embaçado. Carlos a viu. Seu rosto iluminou-se com um sorriso ao avistar Laís. Você demorou, que tal dançar um pouco? Ele a puxou para junto dele, mas ela hesitou. Carlos, eu preciso te contar uma coisa. Sua voz falhou, mas as palavras estavam presas na garganta, torcendo como uma corda de violão prestes a romper. Carlos parou. Um olhar preocupado cruzou seu rosto. O que foi? Está tudo bem? E ali, num momento crucial, Laís sentiu uma onda de amor por ele. Era tão claro o quanto Carlos se importava. Eu só estou lidando com alguns sentimentos, e isso não tem relação com você. Ela encontrou coragem para ser honesta. O olhar de Carlos a analisou, confundindo-se entre dor e preocupação. Dizer isso já mostra que há algo errado. Você não precisa carregar tudo sozinha. Laís abraçou Carlos, buscando conforto em seus braços. Mas, mesmo ali, com o cheiro familiar dele envolvê-la, sabia que algumas verdades eram como um peso que não podia ser ignorado. O que Miguel queria dizer? O que era tão urgente que a levaria a reviver o passado? A música se elevava ao redor, mas seus pensamentos estavam longe, na criança que se lembrava de correr pelo parque com Miguel, deles fazendo promessas sob as árvores. Seriam aquelas promessas ainda válidas? O que afinal era mais forte, o amor por Carlos ou o que sentia por Miguel? A festa parecia um filme distorcido, correndo à sua volta sem que ela conseguisse acompanhar. O sorriso de Carlos no fundo do seu coração fazia com que o amor que sentia por ele parecesse tão verdadeiro, mas o pensamento de Miguel a atormentava como um eco incessante. Quando o relógio avançou para 17 horas do dia seguinte, Laís posicionou-se no parque, nervosa e com o coração na boca. As sombras das árvores dançavam com o vento, enquanto o sol brilhava através das folhas, como se a natureza soubesse que decisões importantes estavam prestes a serem feitas. Miguel chegou, seu olhar sério e intenso encontrou o dela. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras pareciam travadas.
O momento estava carregado de expectativa e insegurança, e as memórias vibrantes da infância inundaram a mente de Laís. Aqueles risos, aquelas promessas, todas se entrelaçando com a realidade complexa que vivia agora. Precisamos falar sobre nós, Miguel finalmente disse, quebrando o silêncio. Laís sentiu seu coração dar um salto. Era a declaração que ela temia e desejava ao mesmo tempo. As palavras, uma flecha direto no centro de sua indecisão. Mas antes que ela pudesse responder, ele completou. Sobre o que aconteceu entre nós, sobre como eu nunca parei de te amar. A revelação pendia no ar, e Laís sabia que nada voltaria a ser como antes. Como ela poderia desvencilhar os laços que unem seu passado e seu presente? O que significava amar duas pessoas ao mesmo tempo? A pergunta ecoava na mente dela enquanto um novo capítulo, mais intenso e complicado, se iniciava. Agora era a vez dela decidir se iria abraçar a tempestade ou buscar a calma que Carlos oferecia. E enquanto o tempo se estendia entre eles, Laís se preparou para verdadeiramente encarar o que o coração falava, percebendo que a encruzilhada estava à sua frente, mais clara e assustadora do que nunca. As respostas que buscava estavam prestes a aparecer, mas a que custo? Laís sentiu as pernas tremendo sob ela, uma fragilidade que a surpreendeu. O vento suave balançava as folhas das árvores, mas o que a fazia tremer era a tensão compressiva que a cercava. Miguel estava ali, com seu olhar intenso e cheio de emoções que ela não sabia se poderia suportar. Você nunca parou de me amar. Aquela frase ecoava em sua mente, mas a insegurança envolvia como um manto opressor. Miguel, As palavras não saíam. Laís olhou nos olhos dele, buscando um sinal, qualquer indício de que era possível encontrar uma solução entre os dois mundos que haviam se tornado sua vida. Miguel parecia ansioso, como se estivesse prestes a abrir uma caixa de segredos há muito esquecidos. Eu sei que pode parecer loucura, mas eu não consigo me desvincular do que aconteceu entre nós. Cada dia sem você foi uma batalha, ele confessou, a voz embargada. Fiquei pensando em todas as promessas que fizemos, todas as nossas risadas. Não posso ficar em silêncio enquanto sinto isso. Laís lembrava-se da leveza que existia no amor deles, da inocência que se transformara em adultério por conta da vida que escolhera seguir ao lado de Carlos. Mas também sentia um peso. O que custaria abrir espaço para Miguel em seu coração agora? O que aconteceria com Carlos, tão presente e tão fazendo parte de sua realidade? Miguel, eu tenho alguém na minha vida agora. Carlos. Sua voz falhou ao pronunciar o nome dele. Era como se cada letra ferisse. Sabe por quê? Porque Carlos não estava apenas presente, ele era um abrigo em meio à tempestade que ela enfrentava. Miguel deu um passo em direção a Laís. A urgência em seu olhar a fazia sentir o calor da paixão que um dia compartilhara com ele. Eu não estou aqui para competir, mas você precisa entender que o que sinto por você é real. Como posso viver sabendo que você também sente algo por mim? O conflito se intensificava dentro dela, um embate entre o querer e o dever. E enquanto a brisa suave acariciava seu rosto, Laís se perguntou se realmente conseguia abrir mão de tudo que era seguro por uma paixão que já era parte do passado. A ideia de ferir Carlos, que investira tanto nela, a fez hesitar ainda mais. E se eu estiver errada? E se tudo isso for apenas uma lembrança distorcida daquelas promessas infantis que fizemos? Questionou, com os olhos um pouco marejados. O medo de escolher o caminho errado era paralisante e a dúvida a assolava como uma sombra persistente. O silêncio tomou conta entre eles, uma pausa pesada. O tempo parecia congelar e Laís não sabia se era hora de deixar a esperança falar ou de reafirmar sua lealdade ao presente. Então, como um sopro, Miguel disse: "Eu só quero que você saiba que sempre estarei aqui, esperando por você. Não importa quanto tempo isso leve." Suas palavras ressoaram como um desafio, uma carta provocativa. Ali estava a chave da sua indecisão. Dois mundos em conflito, dois amores em questão. A pressão em seu peito tornou-se quase insuportável. Qualquer que fosse a escolha, ela sabia que haveria consequências profundas e que se precipitaria sobre ela como a água de um rio caudaloso. E enquanto Laís se preparava para responder, a possibilidade da vida se transformar em um ecossistema cheio de sentimentos contraditórios se impunha na sua mente. O céu começava a escurecer e com ele a sensação de que uma tempestade estava prestes a eclodir. Qual seria a sua decisão?
Com qual amor ela se comprometeria de uma vez por todas? Um novo dilema surgia. Poderia existir um caminho que não a obrigasse a escolher um amor em detrimento do outro? Ou ela teria que enfrentar o fato de que a felicidade muitas vezes vem à custa de certezas despedaçadas? Laís suspirou, sentindo a maré da vida mudar rapidamente à sua volta, enquanto o destino a convocava para sua próxima grande escolha. O céu escurecia rapidamente, como se refletisse o turbilhão de emoções dentro de Laís. Ela sentia os raios de sol se dissiparem, dando lugar à frieza de um dilema que lhe consumia. Miguel estava diante dela, tão próximo, tão real, e suas palavras assobiavam em seus ouvidos. Era como se todo mundo ao redor tivesse desaparecido, restando apenas eles dois e o peso daquela decisão. Você ainda não me respondeu, Laís, Miguel insistiu, avançando um pouco mais. A intensidade de seu olhar a queimava. E por um instante, Laís se permitiu sentir o que realmente queria, sem as amarras da razão. A voz dele ecoou na sua mente. Não posso viver sabendo que você também sente algo por mim. Cada sílaba reverberava como um tambor, batendo forte em seu coração. Com o peito apertado, Laís olhou para ele e então um frio na barriga a fez hesitar. Era verdade, existia um laço indissolúvel entre os dois. A lembrança dos risos compartilhados, das promessas de um futuro que parecia tão certo na adolescência, agitava seu peito. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança de Carlos, tão presente e dedicado, complicava tudo. Como poderia deixar tudo isso para trás? Eu não consigo tentar fazer alguém feliz enquanto meu coração deseja outra coisa. A tristeza em sua própria voz a machucava. Os lábios de Miguel se movimentaram, mas antes que ele pudesse responder, a conexão entre os dois parecia vibrar no ar. Laís fechou os olhos, sentindo a brisa no rosto, o cheiro do ar limpo e envolvente. Era hora de refletir, de olhar para dentro. Mas as lembranças de Carlos estavam ali, visíveis como o brilho das estrelas no céu noturno. Eles haviam compartilhado tantos momentos. A atenção dele quando estava triste, a segurança de um toque carinhoso, a energia de um amor novo que ainda estava se formando. Ela não podia ferir Carlos. Ele era gentil, amoroso e sempre estava ao seu lado em momentos difíceis. Ao mesmo tempo, a possibilidade de um amor antigo brotando ali, na sua frente, acendia um fogo que Laís temia. Era o passar do tempo que trazia mudanças e oportunidades, ou era apenas o delírio de um coração nostálgico? Miguel estava ali, olhos fixos nos dela, esperando por uma resposta que poderia mudar tudo. A impaciência e a esperança dançavam em seu olhar, e Laís se questionava por que seu coração parecia mais inclinado a seguir as emoções do passado. E se eu tentar? E se eu correr o risco e forçar a sorte? Ela pensou, por um breve momento. A possibilidade de libertar-se da pressão. Mas logo a energia do presente a ancorou de volta. As promessas que fez a Carlos não eram feitas de palavras vazias. Antes que a tempestade se desenrolasse, um ruído repentino na floresta a fez sobressaltar. Um estrondo distante, seguido por um clarão de relâmpago. A natureza parecia se agitar, como se estivesse respondendo ao dilema complicado que a consumia. Laís olhou para Miguel, que também parecia incomodado, e a tensão cresceu ainda mais. Vamos entrar antes que a chuva comece, Miguel sugeriu. E, sem pensar, Laís assentiu. Eles se voltaram para o caminho, e enquanto caminhavam, ela lutava contra a tempestade interna que se formava dentro dela. A certeza apenas tornava-se nebulosa, assim como o céu escuro. Enquanto a chuva começou a despencar sobre eles, as gotas tornaram a realidade mais intensa. Uma voz interior a lembrava da fragilidade de suas decisões. Poderia a mudança ser uma forma de renovação, ou seriam estas as últimas horas do que era seguro em sua vida? Assim que entraram em um pequeno abrigo na floresta, a luz interna era tênue, mas estimulante. Laís olhou nos olhos de Miguel, e o silêncio entre eles era pesado e carregado de promessas não ditas. Se a tempestade dentro dela fosse tão forte quanto a que se formava lá fora, que efeito isso teria? Com o eco do trovão preenchendo o espaço, Laís percebeu que o momento de decidir era agora ou nunca. Um som distante poderia ser o sinal da tempestade externa, mas seu coração sabia que o verdadeiro caos já havia começado.
Poderia ela se abrir para um futuro incerto com Miguel ou permanecer na segurança do que já possui? E, no instante em que ela ia abrir a boca para se declarar, o barulho de algo se quebrando fez seu coração parar. Seria a sua escolha que quebraria algo entre eles? Ou pior, eclodiria uma tempestade interna que ela nunca poderia controlar? O estonteante estrondo interrompeu o que poderia ser o momento decisivo entre Laís e Miguel. Ela, assustada, olhou para o fundo do abrigo, onde um pedaço de madeira havia caído ao chão, resultado do descuido de uma árvore que não aguentava mais a pressão da chuva. Miguel fitou Laís, sem saber se a interrupção era um sinal do destino ou apenas uma fatalidade do momento. "Você está bem?" ele disse, com uma preocupação genuína tingindo sua voz. Laís sentiu o calor de seu olhar, e isso a acalmou, mas ao mesmo tempo a intensificou. Eram tantas emoções misturadas, medo, desejo e a incerteza do futuro que a paralisava. "Sim, eu só estava pensando." A voz dela tremia levemente, e Miguel se aproximou, ainda mais próximo, como se quisesse protegê-la de qualquer tempestade. No silêncio carregado, ela via o quão vulnerável estava. Cada batida do coração ecoava mais alto, como se estivesse gritando por uma decisão. "Sobre nós?" Miguel questionou, lançando uma ponta de esperança em sua pergunta. Era como se ele soubesse exatamente o que se passava em sua mente, e isso a apavorava. As paredes que Laís construiu ao longo do tempo começaram a ruir, e tudo o que restava era a verdade crua de seus sentimentos. "Sim, Miguel, mas eu não posso simplesmente apagar o que eu sinto por Carlos." Seus olhos marejavam, sentindo a pressão da escolha esmagando seu peito. "Ele tem sido tudo para mim. Ele me faz sentir segura e amada." A expressão de Miguel se tornou sombria, mas não havia ódio, só compreensão. "Eu sei, mas isso não significa que você não possa sentir outra coisa. O coração é imprevisível e não tem regras. Tente pensar no que realmente te faz feliz." Essas palavras retiniram na cabeça de Laís como um mantra. A chuva caía sem piedade lá fora, e a luz fraca do abrigo lançava sombras dançantes ao redor deles. Por um instante, Laís ficou perdida no olhar de Miguel, visualizando todas as memórias de risadas e sonhos antigas, jogados ao ar. O medo de ter que escolher estava quase anulando a empolgação de pensar em um futuro novo. Então, com um movimento hesitante, ela tocou a mão de Miguel, e essa simples troca de calor acendeu uma chama que Laís acreditava estar extinta. Ele a olhou e as faíscas entre eles se tornaram inegáveis. Um pequeno sorriso brotou em seus rostos, e a tensão se transformou em algo quase palpável, uma onda de desejo. "E se a gente apenas vivesse o agora?" Miguel sugeriu com um brilho travesso nos olhos. "Acho que você também merece ser feliz, não acha?" Laís sentiu um frio na barriga. Não um medo, mas uma excitação que não sentia há muito tempo. Porém, antes que tivesse a chance de responder, um clarão de relâmpago iluminou o abrigo com uma luz intensa. O estrondo do trovão a fez pular, e no ato de velocidade, seus lábios tocaram os de Miguel. A sensação foi elétrica e aterradora. A conexão entre eles era um furacão, e Laís não sabia se estava pronta para tal intensidade. Mas, ao mesmo tempo, era uma libertação, como um peso de anos caindo por terra. O beijo foi breve, mas o impacto deixara-os sem ar. Quando se separaram, os olhos de Miguel estavam cheios de perguntas, e Laís notou a dúvida e a esperança que coexistiam em seu olhar. O que aquilo significava? Ela havia cruzado uma linha, mas qual seria o preço disso? Lutando entre a urgência de dar uma resposta e o turbilhão de emoções, Laís percebeu que estava à beira de um abismo emocional. A escolha entre o conforto do conhecido e a atração poderosa pelo desconhecido. E, no meio daquela tempestade, a mente dela se perguntava: seria aquele o momento que mudaria sua vida para sempre? Ou seria um erro que custaria tudo o que ela amava? O desejo ardia e a dúvida crescia, mas uma coisa era certa: algo dentro de Laís estava prestes a mudar, e as consequências disso poderiam ser ainda maiores do que ela imaginava. O silêncio que se seguiu ao beijo estava carregado de eletricidade e confusão. Laís olhou para Miguel com um misto de desejo e medo. Os sentimentos que antes estavam guardados vinham à tona, dançando entre a razão e a emoção, como as gotas de chuva que escorriam pelas paredes do abrigo. "E agora?", murmurou ela, incapaz de desviar o olhar. A dúvida ainda pairava, como uma nuvem espessa, e o coração dela parecia querer saltar do peito. Miguel, sem palavras, apenas segurou a mão dela, transmitindo um calor que parecia prometer uma nova possibilidade. A chuva continuava sua sinfonia, como se estivesse torcendo para que ambos encontrassem um jeito de se compreender.
O abrigo estava mal iluminado, mas o brilho nos olhos de Miguel iluminava o ambiente. Ele se aproximou ainda mais, como se quisesse mergulhar nos pensamentos dela. Vamos conversar. O que você está sentindo? Ele perguntou com uma suavidade que a deixou mais vulnerável. Laís respirou fundo, precisando organizar a confusão na cabeça. A cada batida, uma lembrança de Carlos a perseguia, e ela odiava essa sombra. Sinto que estou perdendo uma parte de mim ao pensar em você. A voz dela tremia, e ao olhar para Miguel, viu seu reflexo. Alguém que também lutava, que também sonhava. Talvez você não esteja perdendo, mas se encontrando, ele respondeu, agora com um olhar intenso que a desarmava. A ideia de se redescobrir a apavorava. Naquele momento, percebia que estava entre duas vidas, a que construiu com Carlos e a que poderia desabrochar ao lado de Miguel. A pressão da chuva aumentou lá fora, e a intensidade do momento parecia espelhar a tempestade que se formava dentro dela. Eu não posso simplesmente esquecer o que construir, disse Laís, a voz quase um sussurro, enquanto a vulnerabilidade transbordava de seu ser. E eu não quero que você esqueça, quero que você se lembre, mas também quero que você decida de quem você realmente precisa. O que você deseja para o seu futuro? Miguel inclinou-se ainda mais perto, seu olhar penetrante inspirando coragem. O desejo de se perder nos braços dele era avassalador, mas a lealdade a Carlos era uma prisão dura de quebrar. E enquanto analisava tudo isso, um trejeito de indecisão cruzou o rosto de Miguel. Era como se ele visse em Laís a mulher pela qual havia lutado, a mulher que precisava se libertar. De repente, um pensamento a atingiu como um raio. E se a resposta não estivesse com nenhum dos dois? E se a verdadeira jornada que ela precisava fazer era, antes de tudo, em direção a si mesma? Antes que pudesse elaborar mais, o abrigo tremeu quando um novo estrondo de trovão ecoou, fazendo-o saltar. Laís percebeu que ainda havia muito a esclarecer, não apenas sobre os sentimentos dela, mas sobre quem ela era sem os outros. Vamos nos afastar um pouco? Precisamos de um momento para clarear as ideias, Laís sugeriu, a mente fervilhando. O olhar de Miguel reluziu em entendimento. Claro, apenas me diga aonde você se sente mais confortável. Ele estava ali, disposto a respeitar o espaço dela, e isso a fazia sentir que ele talvez fosse a escolha certa. Laís começou a andar, ainda segurando a mão de Miguel, com o coração batendo acelerado, indecisa sobre qual caminho seguir. O abrigo era uma metáfora perfeita para a confusão interna, um espaço pequeno e limitado, mas que protegia de uma tempestade lá fora. Enquanto caminhavam sobre a chuva, cada passo se tornava um teste. Laís sabia que não havia retorno. As escolhas que faria dali em diante moldariam o seu futuro. Qual é o próximo passo, Laís? Pensou ela com a voz interna sussurrando na mente. Você vai se jogar nesse oceano desconhecido ou voltará para a segurança da areia firme? A resposta poderia mudar tudo, mas a que custo? O que estava por vir seria completamente diferente do que ela esperava, e as revelações estavam prestes a vir à tona. Laís caminhou sob a chuva, sentindo a água fria escorregar pelo seu rosto, levando consigo a ansiedade e a indecisão. Miguel andava ao seu lado, em silêncio, respeitando o momento dela. Cada gota parecia uma reflexão do que ela quisera esconder. No fundo, sabia que essa era a hora de enfrentar seus sentimentos sem reservas. Ela parou em um pequeno arbusto, onde as folhas se aglomeravam, criando um abrigo improvisado. O barulho da chuva abafava tudo, exceto os ruídos de seus próprios pensamentos. Miguel ficou atrás, um pouco distante, como se sentisse a necessidade de lhe dar espaço. A intensidade do que sentia por ele era um turbilhão, e a presença calma dele acentuava ainda mais a confusão em seu coração. Eu não consigo esquecer Carlos, Laís finalmente falou, quebrando o silêncio. Sua voz saiu suave, mas havia um peso nelas. A lembrança da lealdade, dos momentos de carinho compartilhados, veio à mente como um eco distante. E eu não quero que você esqueça, você construiu algo importante com ele. Miguel respondeu, avançando um passo, a insistência em seus olhos. Só peço que considere o que o coração realmente deseja. Ela fechou os olhos por um instante e por um breve momento lembrou-se de Carlos, com seu sorriso fácil e seu jeito de a fazer sentir-se segura. Mas também viu a intensidade de Miguel, as promessas que um dia fizeram juntos,
a esperança de um futuro que a vida pareciam ter-lhe tirado. Mas e se o que eu quiser hoje não for suficiente amanhã? E se eu acabar magoando todos? A insegurança tornou-se palpável. Laís abrigava um medo paralisante de perder qualquer um dos dois. Você não pode viver com medo. Às vezes o coração precisa arriscar para ser livre. Eu não quero que você escolha por obrigação. Miguel a olhou nos olhos, a paixão nascido nas palavras entre eles como um cordão invisível. O olhar dele a tocou de uma maneira que a fez sentir-se exposta, mas ao mesmo tempo libertada. A tempestade em seu interior começou a se acalmar. As pressões do mundo exterior eram opressoras, mas se havia algo que havia aprendido naquela noite, era que as escolhas devem vir do lugar mais profundo de quem realmente somos. É hora de eu me encontrar, sussurrou Laís, com uma determinação crescente. Eu não posso ser metade, eu preciso ser inteira. A cada palavra, seu espírito se ergueu como se estivesse tirando o peso das expectativas. Miguel sorriu, um sorriso de compreensão e apoio genuíno. Você merece isso, Laís. Merece a verdade e, acima de tudo, merece ser feliz. Com um novo brilho no olhar, Laís deu um passo à frente e, em uma fração de segundo, decidiu. Eu preciso falar com Carlos. Ele merece saber. Quero que as coisas fiquem claras para nós três. Não quero que o amor se transforme em um fardo. A confiança crescia dentro dela, embora a melancolia de saber que poderia ser deixado para trás surgisse em seus olhos. Se você acredita que é o que deve fazer, eu respeitarei sua decisão. Como um sopro leve, a alegria começou a voltar. Laís sabia que seria difícil enfrentar Carlos, mas precisava fazer isso para poder viver a verdade em sua vida. Caminharam juntos até o parque, onde a chuva finalmente começava a ceder. Ao se aproximar da entrada, avistou Carlos, debaixo de uma árvore, seu olhar preocupado segurando um guarda-chuva. Ao ver Laís, uma expressão de alívio iluminou seu rosto, mas logo dava espaço para a preocupação. Oi, você está bem? Carlos correu em direção a ela. Seguiu a direção do olhar dele e sentiu seu coração acelerar. Eu preciso falar com você, sobre nós, Laís disse, sua voz um sussurro. A verdade que protegia estava prestes a explodir e naquele momento sentiu que clareza se instalava. Carlos a fitou, um silêncio entre eles, e Laís se preparou para o que queria compartilhar. Ele a abraçou, um gesto tão familiar e carinhoso, e se sentiu mais corajosa. Hoje à noite, tudo mudou para mim. Eu entendo que sinto duas coisas diferentes e que não posso continuar assim. A expressão de Carlos se fez mais séria, mas sem raiva. Continue. O amor e a amabilidade que emanavam dele tornam a tempestade que Laís enfrentava mais fácil de encarar. Eu sinto que preciso ser honesta. O que vivemos é especial e quero que você saiba disso. Mas também não posso ignorar que minha história com Miguel tem um peso significativo. Angústia se desfez ao confessar. Carlos a olhou nos olhos, como se estivesse tentando encontrar as respostas que buscava. Laís, eu sabia que havia algo não dito entre nós. É difícil, mas você merece viver por inteiro. O que você faz será sua escolha e é importante que você siga o seu coração. As palavras dele tinham um poder que a acolhiam e enquanto falava, Laís percebeu a força do amor dele. De alguma forma, aquele momento libertava-os dos grilhões das expectativas. Ela se aproximou e, envolvendo os braços em volta dele, sentiu o conforto aliviado que tanto precisava. Carlos merecia um amor que não estivesse dividido, digno de tudo o que ele era. E enquanto se afastava, a certeza de que a busca pela felicidade verdadeira tomava o espaço que antes era da dúvida. Obrigado por me permitir ser verdadeira, concluiu, sentindo as lágrimas rolarem ao longo do rosto. Um coração aberto estava à vista e o ciclo pesado que aprendia estava se fechando. Miguel, à distância, observava com uma mistura de esperança e saudade. Laís sabia que a escolha poderia ser dolorosa, mas havia aprendido que ser original e realista era mais importante que viver com medo. O amor, como a chuva, poderia mudar formas, mas a essência sempre permaneceria. Que comece uma nova jornada, pensou ela. O relâmpago no céu ainda refletia a tempestade que já não existia mais em seu coração. Essa era a real mudança que estava prestes a acontecer. Uma nova era se abria diante dela.
E nem todos os caminhos são lineares, mas, neste momento, Laís sabia que fazer a escolha certa sempre traria à luz um novo amanhecer. E você, está pronto para decidir o que realmente quer da vida? Inscreva-se imediatamente para descobrir as histórias mais emocionantes que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e manter essas histórias vivas. Comente suas reações e teorias sobre esse final poderoso. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão. Você precisa apoiar e não espere nem mais um segundo para fazer isso.